Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Estamos chegando aqui para a nossa live dominical, o nosso culto no Ninho da Fênix, um lugar seguro para renascer. E quero dar boas-vindas a você que nos prestigia de qualquer parte do Brasil e do mundo, você que está sempre com a gente, cultuando a Deus nesse espaço virtual, porém muito real. E hoje nós vamos falar sobre o tema: que Jesus é esse, hein, gente? Que Jesus é esse? Hoje o tema vai ser muito quente. E se eu fosse você, eu não saía daí. Ficava até o último amém. Lembrando que no finalzinho do nosso culto, nós estaremos impetrando a bênção apostólica, desejando que você tenha uma semana abençoada em todos os sentidos. Então fique com a gente. Tudo que você encontra num culto regular, você vai encontrar aqui. É verdade. Oração, reflexão, louvor e, acima de tudo, muita comunhão. Porque o que nos une é maior do que as nossas diferenças. E daqui a pouco, após a oração com que vamos iniciar o nosso culto, nós estaremos louvando e trazendo uma reflexão em torno do tema: que Jesus é esse? Eu quero contar com a sua companhia, mas também com a sua divulgação. Se você puder nos ajudar a alavancar a audiência desta live, é só clicar aí no aviãozinho, no rodapé da transmissão. Quando aparecer na sua tela os seus contatos, clique em pelo menos 10. Envie o convite para pelo menos 10 pessoas. Você também pode copiar o link da transmissão e colar nos seus grupos de amigos, de familiares, de colegas de faculdade, de trabalho. Enfim, o importante é que todos se sintam bem-vindos aqui no Ninho da Fênix. Vamos orar? Paizinho, nós queremos te dar graças, porque o Senhor sempre nos dá este privilégio de te servir, com os dons, com os talentos que graciosamente o Senhor nos deu. E não há nada mais gratificante do que isso, Senhor. Poder ser um canal de bênção na vida de tanta gente. E eu quero te pedir que nesta noite, mais uma vez, nos seja concedida esta graça, que onde quer que alguém esteja sintonizado nesta live, ali chegue a tua bênção, que a tua presença seja perceptível, não só nas palavras que aqui serão comunicadas, mas em cada gesto, em cada olhar, que todos os que aqui chegarem possam percebê-la através de nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito nos conduza o nosso raciocínio, santifique os louvores que estaremos oferecendo a Ti, e que ao término desta live todos saiamos um pouco mais parecidos com aquele que é a nossa grande referência, o nosso mestre, nosso rei, nosso salvador, Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus? A gente vai fazer o seguinte: eu vou começar com uma canção que todo mundo conhece, porque aí todo mundo acompanha. E depois a gente vem de canção autoral, ok? Vamos lá? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do
campo revelam teu querer. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti mais uma vez. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Antes de trazer a segunda canção, eu quero dizer a pessoa que postou agora há pouco sobre os pensamentos que têm ocorrido: não desista de si. Deus não desistiu de você. Por que você desistiria? A vida é um dom e é um voto de confiança. Deus nos deu esse voto de confiança. E cabe a nós buscar honrar, vivendo da melhor maneira possível. Talvez você esteja vivendo um momento de tempestade, que faz com que você pense em cometer um desatino. Mas saiba que sempre após a tempestade vem a bonança. Não desista desse dom precioso. Que nesta noite o Espírito Santo possa falar ao teu coração, te reanimar, renovar as suas esperanças, para que você siga acreditando. É possível mudar. Confie. Eu não gravei o seu nome, eu só vi aqui o comentário enquanto a gente cantava, mas eu peço que o Espírito de Deus toque o seu coração. Não só no seu, mas de todos aqueles que porventura estiverem também considerando um desatino como esse. É a Olivia Risperi, não é isso? Ou Risperi? Deus te abençoe, Olivia. E ao me levantar, ao amanhecer, vá à minha frente, seja o meu prazer. E ao acordar, que os olhos meus possam ver o mundo através dos seus. E enquanto espero que meu coração venha a ser sincero,
em tudo que sente. E quando ouvir minha intuição, eu quero sentir que está presente, que está presente, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim. Cristo seja tudo em mim. Cristo seja tudo em mim. Que ao caminhar seja a sua mão que me aponte o norte, me dê direção. E ao descansar seja o seu sopro o que renove minha inspiração, minha inspiração. Acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim. Cristo seja tudo em mim. Cristo seja tudo em mim. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante para transbordar para além de mim a cada instante, a cada instante. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante para transbordar para além de mim a cada instante, a cada instante. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante para transbordar para além de mim a cada instante, a cada instante, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim.
seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Senhor, eu quero que esta seja hoje a nossa mais importante oração. Que Cristo seja tudo em nós. Que a vida de Cristo transborde através de nós, por onde quer que andarmos. Que as pessoas que nos rodeiam percebam em nós a tua presença, não na nossa arrogância, na nossa presunção, mas em cada gesto de amor, em cada gesto solidário, em cada perdão dispensado, em cada abraço dado. É esta a nossa oração. É este o desejo da nossa alma, em nome de Jesus. Queridos, como eu havia anunciado, hoje nós queremos falar um pouco sobre que Jesus é esse. Eu sei que é uma expressão que talvez nos remeta a outras expressões que têm estado em voga ultimamente. Mas o fato é que o Jesus que tem sido apresentado pode não corresponder ao Jesus encontrado no Evangelho. Basta você se dar o trabalho de abrir as Escrituras, examinar o texto, e você começa a perceber uma dissonância, algo que não bate. O Jesus dos evangélicos não se parece com o Jesus dos evangelhos. Será que este é um fenômeno recente? Será que tem a ver com esses dias conturbados que temos vivido, de polarização política? É disso que estamos falando? Ou será que já nos primórdios, lá no iniciozinho da igreja, já havia outro Jesus sendo apresentado? Um Jesus que não espera de nós conversão, mas tão somente adesão. Adesão a um grupo, a um clube eclesiástico. Um Jesus que parece justificar, respaldar, endossar nossos preconceitos mais arraigados. Um Jesus que é feito sob medida, customizado, eu diria, de acordo com as minhas conveniências. Um Jesus que vem ao encontro da minha ganância, da minha presunção. Eu quero ler com vocês, ao todo, 4 passagens. E a primeira delas se encontra na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Veja o que diz o apóstolo São Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, do verso 3 ao 4. Ele diz assim: temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo vai lá no livro de Gênesis, no chamado Poema da Criação, e extrai de lá um exemplo
assim como a serpente enganou a Eva, é o que Paulo diz. E aqui, gente, eu não quero entrar no mérito da historicidade dessa narrativa. Para mim, pouco importa se é uma narrativa histórica ou poética. O que importa para mim é a lição que recebemos dela. E Paulo diz: o meu temor é que, assim como a serpente enganou a Eva, vocês estejam sendo igualmente enganados. Vocês estejam se apartando da simplicidade de Cristo. Gente, o Evangelho é tão simples. Jesus não estava preocupado em usar palavras rebuscadas. Jesus não estava preocupado em causar boa impressão. Ele falava a linguagem do povo. Ele usava figuras de linguagem, parábolas, com elementos extraídos da realidade em que aquela gente estava inserida. Pois agora, quando o Evangelho chega ao berço da filosofia, havia uma tendência de que os fiéis se apartassem da simplicidade de Cristo, agregassem ao Evangelho elementos completamente estranhos à sua essência. Um exemplo disso era o gnosticismo. O gnosticismo é considerado a primeira grande heresia que se infiltrou nas engrenagens da igreja. E o que o gnosticismo ensinava? Que se as pessoas quisessem se santificar, viver uma vida pia, uma vida agradável a Deus, elas tinham que se abster de qualquer coisa que fosse prazerosa, elas tinham que se abster daquilo que fosse material, porque para os gnósticos, tudo o que era relativo à matéria era ruim. Então, se a pessoa se abstivesse, ela estava se santificando, se consagrando. Nós não encontramos isso em Cristo. Jesus disse que o fardo dele era leve, que o seu jugo não era pesado. E quando o cristianismo começou a assimilar elementos estranhos à sua essência, o fardo antes leve começou a se tornar insuportável. As pessoas eram impedidas de desfrutarem plenamente a vida, sob o pretexto de estarem se consagrando para Deus, como se o Deus revelado em Jesus fosse um grande estraga-prazer, fosse um Deus que se sentisse insultado em nos ver felizes. Paulo continua dizendo, no verso 4, pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. Repare, se você recebe outro Jesus, você também está abraçando outro Evangelho. E por conseguinte, você está recebendo outro Espírito. Eu não sei quanto a você, mas a mim isso é assustador. Eu vou repetir, vou inverter um pouco a ordem para ficar mais claro. Se eu abraço outro Evangelho, eu estou recebendo outro Jesus e, de quebra, recebendo outro Espírito. O que tem de gente achando que recebeu o Espírito Santo e, na verdade, recebeu outro Espírito, não está no gibi. O que tem de gente se submetendo a outro Jesus que não é o do Evangelho.
aquilo que eu chamo de Cristo genérico. Um Cristo que em nada se assemelha àquele que andou nas ruas empoeiradas da Galileia, acolhendo, perdoando, se fazendo acompanhar daqueles que eram marginalizados pela sociedade. O Cristo genérico, vendido pela indústria religiosa, é um Cristo que serve a interesses políticos. Um Cristo que serve a interesses econômicos. E em nome dele, verdadeiros impérios têm sido erigidos. Pessoas vivendo uma vida nababesca, ostentando luxos em nome de um Jesus que não tinha onde recostar a cabeça. Que Jesus você tem recebido? Que evangelho você tem abraçado? Eu pergunto, este evangelho tem te tornado um ser humano melhor? As pessoas que te encontram hoje percebem que você está numa linha ascendente de evolução? Você está mais humano? Você está mais generoso? Ou mais rancoroso? Mais avarento? Mais ganancioso? Quando você sai de um culto, como você sai? Melhor do que entrou ou pior do que chegou? Veja o que diz o mesmo apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 8. Se você acha que isso é bobagem, veja a gravidade com que Paulo escreve esta passagem. Gálatas 1, do 6 ao 8. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho de Jesus é o evangelho da graça. O que significa o evangelho da graça? É um evangelho com o qual não há o que ser barganhado. Não envolve barganha, não envolve performance, não envolve mérito. É graça, é favor imerecido, é perdão, é gratuidade. E ele continua dizendo, o qual não é outro evangelho. Porque evangelho só há um, a boa nova. Mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz, isso aqui é muito grave. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Percebe que Paulo se inclui? Paulo não confiava em si mesmo. Ele diz, gente, se acontecer de eu aparecer com outro evangelho diferente deste, que eu seja anátema. Ele lança sobre si mesmo uma maldição, caso ele se tornasse um daqueles que queriam perverter o evangelho, que queriam se locupletar dele. E ele diz mais, mesmo que um anjo do céu, um anjo. Quando eu começo a ver gente contando de aparições angelicais, de revelações obtidas diretamente de Deus, eu sinceramente dou um passo atrás, porque eu temo. Em outra passagem, Paulo vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz, e assim também são os seus ministros. Se você pensa que o adversário, né, o coisa ruim, aparece com chifres e tridente, coitado do Poseidon, cheirando a enxofre, você está enganado. Ele vem como um anjo de luz, mas pervertendo o evangelho, transformando a mensagem do evangelho em outra coisa, centrada no egoísmo, nos interesses mesquinhos.
E ele continua dizendo, verso 9, assim como já o dissemos, agora de novo também o digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas o recebi pela revelação de Jesus Cristo. E aqui, gente, nós vamos entrar numa questão que eu reputo extremamente delicada e importante. Cada um de nós precisa ter a sua própria experiência com Cristo. Cada um de nós precisa passar por uma epifania. Revelação aqui é epifania em grego. É quando as vendas são removidas dos nossos olhos. Cristo se revela a nós e então em nós. O evangelho, ele não se apropria do evangelho por osmose, não é uma imposição de mãos que vai fazer com que você receba o evangelho. O evangelho também não é recebido meramente por informação de terceiros. Ele é recebido por revelação. A informação se dá no plano do intelecto. A revelação se dá no plano do Espírito. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. É um testemunho interior. É algo avassalador, é algo muito forte que acontece dentro de nós. É uma conversão. Não é adesão. Adesão é aqui, ó. Conversão é aqui. Conversão é um deslocamento de eixo. Antes dela, nós vivíamos em função de nossa própria agenda, de nossos interesses particulares. A partir desse deslocamento de eixo, a gente deixa de viver exclusivamente para si e passa a viver por algo maior do que nós mesmos. A glória de Deus que se revela no bem comum, no bem de todos. Sem esta revelação, sem esta conversão, porque esta revelação deflagra a conversão, a gente adere a uma mensagem, a um discurso, acha que está se submetendo ao Cristo do Evangelho, quando na verdade nós estamos nos submetendo a outro Jesus, ao Cristo genérico. A gente segue vivendo para si mesmo. A gente não se importa com o que acontece com o nosso semelhante. O importante é se dar bem. O importante é ser bem-sucedido. Não há interesse em um mundo mais justo. Reino de Deus, o que é reino de Deus? A gente coloca o reino de Deus como sendo uma realidade pós-túmulo. Reino de Deus é aqui e agora, gente. É alegria, paz e justiça. É o que nós lemos nas Escrituras. Agora veja ainda o que vai dizer segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 16. Segundo aos Coríntios 5,16, ele diz assim, aliás, eu vou ler do 14 em diante, vai ratificar o que eu acabo de dizer. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos desarma, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Se não houve esse deslocamento de eixo, não houve revelação, não houve conversão.
E esse deslocamento de eixo só acontece quando se ouve o Evangelho. Não essa mentirada que está aí. Não esse falso moralismo que está aí. Isso não tem nada de Evangelho. E ele diz mais. Assim que, daqui por diante, a partir desse deslocamento, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, isto é, de acordo com as nossas conveniências, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Nossa percepção muda, gente. Se você conhece Jesus pela via da informação, você o conheceu segundo a carne. É uma percepção meramente humana. Mas quando você recebe esta revelação, quando os nossos olhos são desvendados, então nós o conhecemos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nossos olhos espirituais são abertos. Ah, como eu gostaria de encontrar palavras que expressassem a grandiosidade disso. É uma mudança radical na vida da gente. E quem não viveu, quem não passou por essa mudança, não entende. Porque parece loucura. E ele segue dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E isso a partir de uma nova percepção da vida. A vida recebe um novo colorido. É tudo novo. A maneira como olhamos o nosso semelhante é nova, é diferente. A gente não mais se pergunta, o que eu ganho com esta amizade? O que eu extraio desta pessoa? A gente passa, ou a gente deixa de enxergar na pessoa um cifrão. A gente passa a enxergar no outro a oportunidade de servir a Cristo. Eu sirvo a Deus no serviço que eu presto à humanidade. E por fim, eu quero ler com vocês Mateus, Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 16. Eu sinto, gente, que hoje Deus está se revelando a muita gente através dessa live. Eu jamais vou esquecer o dia em que ele se revelou a mim. E foi justamente no mês de outubro de 1995. Eu já era pastor há 8 anos. Eu conhecia de ouvir. Através de informações que eu recebi dos meus pais desde que eu nasci. Mas no dia 2 de outubro de 1925... Opa, não tão cedo. De 1995, Deus se revelou a mim. Minha vida mudou naquele dia. Mudou. Mateus capítulo 16, versos 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Você percebe? É revelação. O que os discípulos disseram era a percepção que as pessoas tinham de Jesus. Jesus não passa incólume por ninguém, gente. Jesus é amado e respeitado em todas as religiões. Eu estive recentemente numa mesquita. Eu vi o quanto eles respeitam Jesus. Jesus é amado e respeitado
pelos budistas, até pelos ateístas. Jesus é amado e respeitado no hinduísmo. Jesus é amado e respeitado no catolicismo, no protestantismo, no kardecismo, em todas as religiões, na Umbanda, no Candomblé. Todos têm um respeito pela figura de Cristo. Mesmo que não tenham uma devoção religiosa, mas respeitam a figura de Cristo. Então, se você perguntar o que dizem os homens acerca de Cristo, você vai ouvir coisas do tipo: ele foi um homem iluminado, ele foi um grande mestre, ele foi um profeta. Agora, quando a gente tem esta epifania, esta revelação, quando Deus revela o seu Filho a nós, finalmente, nós o enxergamos tal qual ele é. Ele não é apenas um profeta. Ele não é apenas um homem iluminado, um grande mestre. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus que se humanizou, que se tornou um de nós, que veio ao nosso encontro, que veio em nosso socorro, que chorou nossas lágrimas, que sentiu nossas dores, que provou nossa morte. Eu vou confessar a vocês o quão fascinado eu sou pelo Evangelho. E uma das coisas que mais me fascinam no Evangelho é a sua poesia. Não é uma questão só de assentimento intelectual. Eu entendo as doutrinas do Evangelho. Eu sou professor de teologia, eu conheço a teologia, mas o que me fascina é muito mais do que isso, é a sua poesia. Quando eu penso em um Deus que se humaniza, que vem ao nosso encontro, que caminha por este mundo como um de nós, e que abraça e que acolhe, isso seduz a minha alma. Não há como não se apaixonar por esse Deus revelado em Jesus. Jesus veio nos revelar o Pai. Um dia, Tomé chega para Jesus e diz: o Senhor, aliás, André chega para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: não estou entendendo. Como assim, mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês esse tempo todo e vocês me pedem para que eu mostre o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Não olhe para o pastor. Não olhe para o padre. Não olhe para mim. Olhe para Jesus. Ali está Deus, como diz Hebreus capítulo 1, a expressão exata do seu ser. É Deus sem tirar nem pôr. É Deus que se esvaziou, que abriu mão das suas prerrogativas divinas, que abraçou nossa ignorância, que por um tempo abriu mão de alguns dos seus mais poderosos atributos para ser um de nós. A minha oração nesta noite é que esse Deus apaixonante se revele a você. Eu quero que você tenha um encontro com esse Deus. Eu não estou falando de religião. Cada um segue a sua religião. Não é disso que eu estou falando. Eu quero que Deus se revele a você, evangélico. Eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Eu quero que Deus se revele a você, meu irmão católico. Eu quero que Deus se revele a você, umbandista. A você, ateísta. A você, budista. Eu quero que Deus se revele a cada um de nós. A partir daí, a sua percepção de tudo vai ser alterada para sempre. Até a maneira como você se enxerga vai mudar.
Se você já ama as pessoas no seu entorno, você vai amá-las ainda mais. Porque você vai amá-las não apenas com o seu amor, mas com o amor derramado pelo Espírito Santo. O que acontece quando você abraça o Evangelho, recebe o Cristo do Evangelho, você recebe então o Espírito Santo, o Espírito desse Cristo, que te habilita a viver como ele viveu, a perdoar como ele perdoou. Você entende o que eu digo? Não é uma questão de tentativa. Eu vou tentar viver como Jesus. Vai dar com os burros na água. Não é tentar, é se render. Quando eu me rendo ao amor de Cristo. Quando eu paro de querer argumentar com Deus e digo, ok, Senhor, você venceu. Eu me entrego. Eu me rendo a este amor. Então ele passa a viver a sua vida através deste canal. Ele passa a amar através de mim, a cuidar dos vulneráveis através de mim, a perdoar através de mim. Você quer o resumo da ópera para terminar? O que é o Evangelho? O Evangelho se resume em que Deus se humanizou em Cristo, viveu nossa vida, morreu nossa morte, nos reconciliou com Ele mesmo, apesar dos nossos pecados, e nos prometeu vida eterna. Esse é o resumo da ópera. Não é por méritos, não é por obras, não é porque você é bonzinho. As boas obras decorrem da graça, e não a graça decorre das boas obras. Você passa a querer repartir o seu pão, não para merecer de Deus uma atenção especial, mas porque agora o eixo da sua vida não é mais o seu eu, é o seu próximo. Vamos orar? Aí onde você está, pare tudo o que você estiver fazendo. Deus deseja se revelar a você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu te reveles. Eu nunca vou me esquecer aquele dia. No dia 2 de outubro de 1995, portanto, há 29 anos, o Senhor se revelou a mim de uma maneira que eu jamais daria conta de explicar. O Senhor mudou minha vida, a minha maneira de enxergar. É claro que de lá para cá, muitas e muitas vezes, eu tropecei, eu sou humano. Eu não deixei de ser humano por causa daquela experiência. Mas foi a partir dali que eu te percebi, Senhor, não apenas como o meu Deus, como o meu Rei, mas como o meu Pai. O meu Pai, aquele que me ama e que nunca vai desistir de mim. Ah, como eu gostaria que cada pessoa que me ouve agora passasse por uma experiência profunda, experimentasse esse deslocamento de eixo, esta revelação, esta epifania, esta conversão, que não pode ser recriada artificialmente pela religião. Não é um discurso religioso que vai provocá-la. É o agir do teu Espírito, Senhor. É por isso que eu recorro a ti. Por isso que eu te suplico que cada pessoa agora seja cheia do teu Espírito. Que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida. Que a partir de hoje ela sinta o teu amor fluindo de maneira ininterrupta através da sua própria existência. Eu peço em nome de Jesus.
pelos méritos dele, não os meus. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, ufa! Sabe aquela sensação de cumprir uma missão? É a sensação que eu estou tendo aqui agora. E antes de dar a bênção apostólica, com a qual vamos encerrar o culto desta noite, eu tenho alguns anúncios importantes a fazer. E o anúncio número 1, eu quero agradecer a você que tem apoiado o nosso ministério. Graças ao seu apoio, nesse final de semana, muitas famílias receberam as cestas básicas do mês. Graças às suas ofertas, à sua generosidade. Obrigado, de coração. Graças ao seu amor, na semana passada nós estivemos lá no lixão de Jardim Gramacho, distribuindo para as crianças aquele livro que escrevemos especialmente para o público infantil. Graças ao seu amor é que nós temos apoiado projetos como o Projeto UMI, lá na África, que, aliás, desde o mês passado, que nós não enviamos recursos para o UMI. E não é por não querermos, é por não termos. É triste quando a gente se vê tendo que escolher. Ou a gente envia o recurso para o Gramachinhos, ou envia para o UMI. Ou a gente envia para as cestas básicas, para as famílias, ou envia para o Gramachinhos. Eu fico com o coração, gente. Eu perco noites de sono. Você não tem ideia como eu fico aflito por não poder atender a todos no tempo que gostaria de atender. E essa semana ainda, com a permissão de Deus, nós vamos enviar os recursos para o Projeto UMI. Tem mais de um mês que nós não enviamos, porque não tem tido. Por isso eu quero pedir a você que ama o nosso ministério, que tem sido abençoado através das nossas ministrações, que tal se você assumisse o compromisso de apoiar mensalmente esta obra? Todo mês é a mesma coisa. É aquela aflição. Meu Deus, tem as cestas básicas. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que não está chegando? É muito estressante, gente. Eu tenho estado com a saúde fragilizada já há vários meses. Minha esposa está aqui na minha frente, ela sempre está comigo. E ela sabe das noites mal dormidas, de como eu fico. Às vezes 3, 4 horas da manhã eu vou para a sala orar. Falo, Jesus, envia o recurso, senão não tem como fazer, Senhor. É muito peso sobre os meus ombros. Eu não tenho, gente, a quem recorrer a não ser a vocês. Então, se você ama o nosso ministério, nos ajude. Se você não está congregando, por exemplo, e você tem o hábito de dar o dízimo e não está congregando, que tal enviar o seu dízimo para o nosso ministério? Enviar a sua oferta para o nosso ministério. Então, se você deseja nos abençoar, anote aí, por favor, a nossa chave. Eu nem digo o restante, porque senão a plataforma deixa de entregar a live ao maior número de pessoas. Eu tenho que ser muito prudente no uso das palavras. A chave, você sabe a que eu me refiro. Anote, por favor, e envie sua oferta de amor. 21 99797 8135. Você anotou? 21 99797 8135. Ou, se você preferir, euescolhiamar@hotmail.com. Quando você enviar a oferta para esta chave, você vai ver que vai aparecer Ruach. Ruach é a rede unificada de apoio e cuidados humanitários. Ruach, em hebraico, é o nome que se dá ao Espírito Santo. E é para nós a sigla, Rede Unificada de Apoio e Cuidados Humanitários. Então envie a sua oferta para 21 99797 8135 ou para euescolhiamar@hotmail.com. A segunda coisa que eu quero anunciar a vocês, nós estamos entrando agora no mês da Black Friday. E
eu decidi no meu coração que eu aproveitaria esse período de promoção para fazer de tudo para que o nosso material chegasse ao maior número possível de pessoas. Eu tenho oferecido um seminário teológico, onde todas as matérias são ministradas por mim. Eu estou ministrando todas as matérias. São 60 aulas. 60 aulas, abrangendo as matérias mais importantes da teologia. Teologia sistemática, bibliologia, hermenêutica, enfim, todas as grandes matérias da teologia, além de matérias que você só encontra no nosso seminário, como teologia e diversidade, teologia e meio ambiente, teologia e direitos humanos. Você não vai encontrar isso em seminários teológicos no Brasil. E eu ofereço no nosso seminário, no Seminário de Teologia Aplicada. Esse seminário, o valor dele é R$ 1.298 por 60 aulas. Um ano inteiro de aula. Um ano e uns quebradinhos. Pois agora, desde ontem, nós reduzimos em 54% durante a Black Friday. Durante esse período. Até a Black Friday. Então tem que correr, porque nós estamos formando uma turma. Você precisa estar nessa turma. Você sabe para quanto foi? De R$ 1.298, 597 em até 12 vezes. Dá R$ 49 por mês. Gente, R$ 49. Você sabe quanto dá por aula? R$ 9 e quebradinhos por aula, gente. O que você faz com R$ 9 hoje? Nada. Com isso, você vai estar ajudando o nosso ministério, ajudando os nossos projetos sociais e aprendendo. Aprendendo. Matricule-se correndo. Como é que você faz? Simples. Vai na minha bio, aí no Instagram, você vai encontrar o link. Clique nesse link. Você já compra tudo por aí, pelo Instagram mesmo. Compra tudo por aí, vai receber no seu e-mail o link para participar das aulas. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Não tem errado. Não tem errada. Mas se você não aproveitar, vai passar a Black Friday, o preço vai voltar a ser R$ 1.298. Então aproveite. Segunda coisa, ainda dentro do Black Friday, eu estou oferecendo aquele livro Fé e... Não vou falar o nome, senão a plataforma não entrega. Onde eu falo sobre a vida íntima do ser humano. É um dos livros mais importantes que eu já escrevi. E eu falo de maneira muito franca, sem papas na língua. Eu sou psicólogo, gente, além de pastor. Então não tem por que ficar pisando em ovos. Eu falo abertamente do que deve ser a vida íntima de alguém que segue a Jesus. Quanta gente se privando de uma vida plena, inclusive naquilo, porque tem sido mal orientada. Você precisa ler esse livro. E esse livro está sendo disponibilizado com 40%. Isso quer dizer que de R$ 69,90 você está pagando R$ 41. Gente, são 270 páginas. Corre, adquira. Você vai enviar esse valor para a chave, a mesma que eu dou aqui para as ofertas, mas você tem que enviar o valor e me enviar o comprovante com o endereço pelo WhatsApp. Ok? E o livro vai chegar na sua mão. O livro Homossexualidade, da Sombra da Lei à Luz da Graça, esgotou. Eu não sei se vai dar tempo de fazer uma nova tiragem. Mas esse Fé e... está disponível. Quando terminar, eu não sei quando eu vou pedir uma segunda tiragem. Então, corre, adquira, aproveite aí esses 40%, aproveite também para se matricular no nosso seminário de teologia aplicada. Ok? Gente querida, estou chegando aqui ao finalzinho. Como eu fiz na semana passada, eu estou em oração pelas pessoas que me enviam os seus nomes. Então, assim que eu publicar esta live, ela vai ficar aí no meu feed, ok? Volte a curtir,
para que a plataforma entregue ao maior número de pessoas. E me envie nos comentários o nome das pessoas que você quer incluir na oração. O seu nome completo, o nome dos seus parentes, familiares. Se quiser colocar com um arroba, fique à vontade. Coloque com um arroba. Se não quiser colocar com arroba, não tem problema. Coloque o nome da pessoa. Eu estou me comprometendo a orar por cada nome que for colocado ali. Então não deixe de colocar os nomes para oração. E eu quero pedir que todos entremos nesta corrente de oração. Todos, não só eu. Que todos, os que vão colocar inclusive os nomes, orem pelos demais. Tá bom assim? Então, combinados? Domingo que vem eu volto com o Ninho da Fênix às 19 horas. As lives de segunda-feira, por enquanto, estão suspensas. Quem sabe a gente retoma mais adiante. Por enquanto, gente, não está dando. Eu estou atendendo muita gente com psicólogo. Estou atendendo até mais tarde. E estou também gravando as aulas para o seminário de teologia, para o seminário de escatologia. Está complicado para mim. Eu mal tenho tido tempo de respirar. Então, por favor, me perdoem por ter que cancelar, ou pelo menos por enquanto, as lives de segunda. Domingo que vem, 19 horas, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, eu conto com vocês. Vamos à bênção apostólica? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, a Ruach divina, estejam com todas, todos, todes, desde agora e para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus os abençoe. Até domingo, gente. Amo vocês.